Enquanto você não entender que pessoas entram na sua vida e saem da sua vida, você sempre vai ficar paralisado. É Deus quem tira e é Deus quem traz. É Deus que aproxima e é Deus que distancia. Você está perguntando assim, por que pessoas saíram da minha vida? Porque Deus escuta conversas que você não escuta. Deus vê o que você não vê. Deus sabe o que você não sabe. Enquanto você não entender isso, você vai sofrer, você vai chorar, você vai mergulhar fundo em pessoas rasas. Então fica tranquilo. Uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. Alguém vai embora aqui, outros se aproximam para cá. Quando o errado vai embora, o certo vem. Se foi Deus quem sepultou, ninguém tem poder para ressuscitar. Quando você entende isso, você para de orar por coisas que Deus colocou uma pedra em cima e começa a confiar que se Deus permitiu ir embora, foi para o meu bem. Algumas histórias da sua vida que Deus será o coveiro. Deus vai colocar um ponto final. Deus vai dizer, aqui acabou. Aqui não é mais seu tempo. Aqui não é mais seu lugar. Existem histórias que nós escrevemos que não foi o homem quem encerrou. Existem relacionamentos que terminaram que não foi as situações que fizeram isso acontecer. Foi o próprio Deus quem sepultou. Às vezes Deus é o coveiro das nossas histórias. Às vezes Deus, muitas vezes, é o coveiro de algumas situações. E a gente está insistindo em coisas que não são nem nossas mais, que não nos pertencem, não faz bem, muito pelo contrário, estão realmente prejudicando, tornando nossa vida mais lenta, tornando nossa vida pesada. Tem histórias que já morreram, mas a gente continua ali tentando ressuscitar. Tem pessoas que já estão desconectadas da gente. Já era, não dá mais liga, não tem mais nada em comum, mas a gente cria um mundo paralelo, fantasioso, nos apegando e nos agarrando em coisas que nem são reais, quando deveríamos superar, virar uma página. Gente, o fim não é algo tão ruim, não. Para nós o fim sempre é uma coisa dramática, pesada, fracassada. Não é. Eu tive que finalizar algumas etapas da minha vida para iniciar outras. E graças àquilo que eu já finalizei, eu pude estar aqui. Eu tive que finalizar algumas amizades, eu tive que finalizar alguns ambientes de trabalho, eu tive que finalizar alguns estilos de vida, roupas que eu usava. E não estou falando de uma forma pejorativa, não. Porque nem tudo que eu finalizo porque é ruim. Algumas vezes eu finalizo só porque não me cabe mais. Foi bom para mim, serviu para mim num período da minha vida, ajudou, me impulsionou, mas insistir nisso vai muito pelo contrário, além de me paralisar, matar lindas lembranças e coisas que me serviram muito bem. Eu quero que você entenda que algumas vezes insistir pode ser a tragédia da sua vida. Quando você não souber parar, se você não souber dizer acabou, desta água não bebo mais, se você não puder pôr um freio, é muito provável que você só se dê conta do estrago tarde demais. É claro que não há tarde demais em relação a Deus, mas em relação ao tempo, há tarde demais sim. Tem muitas coisas que não voltam. E Deus não nos devolve os anos roubados. Ele pode nos devolver experiências, Ele pode nos devolver coisas materiais. Agora, o tempo é um recurso que nós deveríamos aproveitar. Não fique triste porque alguns lugares não te pertencem mais. Não fique triste porque algumas pessoas saíram da sua vida. Não fique triste porque o seu tempo em determinados lugares acabaram. Não fique triste porque algumas histórias foram encerradas. Porque muitas vezes Deus é o coveiro das nossas histórias. Você pensa que é bom para você e diz Deus não é bom para você, então Deus termina. Você pensa que chegou minha vez e Deus te leva para o final da fila, porque Deus sabe quando te colocar na frente e colocar atrás. Deus sabe, porque Deus é quem escreve a nossa história. Eu entendi que muitas vezes Deus é o coveiro de algumas histórias que eu mesmo escrevo. Deus não nos fez para homens. Deus nos fez para Ele. Eu sei que essa afirmação pode parecer um pouco chocante, porque nós estamos sempre acostumados a remediar tudo e ter sempre no bolso da vida durepoque, arames, para que aquilo que se rompeu, e está na cara que se rompeu, a gente comece a fazer remendos e viver uma vida extremamente artificial, fingindo que aquilo que se rompeu, de fato, não se rompeu, ainda existe.
E é por isso que nós simplesmente paramos de depender do autor da vida para depender de relacionamentos e questões que nunca antes deveriam nos alimentar. Porque Deus não quer ninguém preso em um ciclo de dor. Deus não quer ninguém preso em uma estação de esmagamento. Deus não quer ninguém preso em um ciclo de derrota, de fracasso. Porque Deus sabe que o ser humano não foi feito para ficar paralisado em uma estação. E eu quero dizer para você, você não pode ficar paralisado na estação da dor. Você não pode ficar paralisado na estação da perda. Você não pode ficar paralisado na estação do aborto, do luto, do divórcio, da depressão. A estação criada por Deus, ela sempre vem em pares. O proverbiano diz que existe tempo de nascer, mas acrescenta, existe tempo de morrer. Ele diz, existe tempo de plantar, mas também existe tempo de arrancar-se o que se plantou. Ele diz, existe tempo de estar perto, mas também existe tempo de afastar-se, de abraçar. Se existe o tempo de abraçar, existe também o tempo de afastar-se, de abraçar. E de qual abraço você precisa se afastar, mas ainda não teve coragem de fazê-lo? Nós somos a coroa da criação, mas começamos a fazer de iguais fontes de alimento. Amo minha esposa, amo minha filha, amo meus amigos, amo. Mas nenhum deles, em momento algum, por mais que minha alma insista em dizer que eu dependo de pessoas, olha o que nós falamos, alguns dizem, eu não consigo saber como é viver sem essa pessoa. Olha os absurdos que nós aprendemos a dizer. Não importa quão brilhante foi, não importa quantas lembranças e saudades você tenha, ou quão atraído por isso você ainda é, ou quão talento aquilo te gerou, ou quantas ideias maravilhosas, não importa o que fizeram para você há 20 anos, 30 anos, não importa a situação que você está passando ou passou, quando algo se afastar de você, deixe ir, não insista, porque o seu destino, o que Deus tem para você, nunca estará amarrado a alguém que te deixa. Se a vida é feita em ciclos, nós precisamos entender que nós não podemos parar em uma estação de dor. Quando um ciclo termina, outro ciclo começa. Quando um ciclo se encerra, outro ciclo se inicia. Quando um ciclo termina, outro ciclo já está diante de você. E Deus me trouxe aqui para perguntar para você: por que você está presa em uma porta que se fechou? Por que você está presa a um relacionamento que te adoeceu? Por que você está presa a uma estação de mágoa, de rancor, de ressentimento? Por que você está preso a pessoas que te maltrataram, pessoas que te feriram, pessoas que arrancaram um pedaço do teu coração? Por que você está preso em uma situação que está fazendo você chorar? Existe um ciclo novo na sua vida. E se eu parar de viver o que eu tenho que viver para tentar amarrar algo que se desprendeu de mim, eu nunca vou cumprir o propósito que Deus estabeleceu para mim. Eu tenho que entender quando Deus encerra algo na minha vida. Eu tenho que entender quando é hora de lavar o rosto, comer e seguir a vida. Por que você está preso em uma estação se Deus tem uma nova para você? Já chorou que tinha que chorar? Já sofreu o que tinha que sofrer? Faz um favor para você mesmo. Para de fazer peregrinação nas suas dores. Para de jogar álcool na ferida. Existem coisas que passou. Existem pessoas que foram embora. Existem situações que nunca mais vai acontecer, porque Deus é especialista em nos trazer o novo todos os dias. Mas eu não sei colocar um ponto final em nada. Comigo é sempre aspas, reticências, vírgula. Talvez seja esse motivo porque a sua vida está estacionada. Mas se Deus permitir um ciclo se encerrar, fica tranquilo. Novos estão começando. Por mais doloroso que tenha sido o que você passou, nenhuma dor dura para sempre. Vou dizer de novo, por mais difícil que tenha sido a fase da sua vida, nenhuma dor dura para sempre. Por mais complicado que tenha sido esse divórcio, nenhuma dor dura para sempre. Por mais humilhante que tenha sido o que você ouviu, nenhuma dor dura para sempre. Por mais pesado que foi a traição que você está enfrentando, nenhuma dor dura para sempre. Por mais humilhante tenha sido aquilo que você viveu naquele lugar, nenhuma dor dura para sempre. O choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma estação. O choro pode durar um mês. O choro pode durar um ano. O choro pode durar uma década. Mas ele não vai terminar em choro. Existem coisas que a gente perde que a gente não quer acreditar. Existem pessoas que saem da nossa vida que a gente tenta entender aonde foi que a gente errou.
Eu nunca vi pássaro livre morrer de fome, mas eu já vi pássaro de gaiola morrer de fome. Você nunca vai ver um pássaro livre morrer de fome, porque o Senhor cuida. Agora, um pássaro de gaiola depende que alguém todos os dias vá lá e abasteça. Se você for livre, você sempre vai ter comida. Agora, se você for preso em gaiola de gente, tem dia que essas pessoas não virão te dar alpiste, você vai morrer. Viva com as mãos abertas, e você vai saber que quem ficou, ficou porque é a vontade de Deus. Eu sei quem é meu porque fica, e eu sei que aqueles não são meus porque eles foram embora. Viva com as mãos abertas. É difícil, mas enquanto você viver com as mãos abertas, com a vida, e abraçado no trono, você nunca irá sucumbir. Existem histórias que a gente esperou o final feliz. E não importa quão bom ele tenha sido com você, você precisa enterrá-lo. Você não pode mais carregá-lo dentro de você, você não pode mais carregá-lo com você. Você precisa enterrá-lo no seu coração para que você continue vivo. Existem pessoas que foram embora da sua vida e não vão mais voltar. Existem histórias que foram encerradas, e aquela mesma história Deus não vai voltar a escrever. Existem situações que você não entende, a mente humana não compreende, mas é Deus dizendo: eu quero que você viva em meio a essa perda. Deus está dizendo para você: ressuscite dentro dessa sepultura, mas não morra com aquilo que morreu. Não se entregue diante daquilo que se foi. Quantas pessoas não estão assim? Não estão entristecidas com as perdas, com o divórcio, com a falência, com uma enfermidade, com a separação, com a inimizade. Quantas pessoas não estão literalmente de cabeça baixa? Não importa o quão bom aquela pessoa foi para você, se ela saiu da sua vida, você precisa sepultá-la no seu coração. Não importa quão bom foi aquele ambiente, se aquela porta se fechou, você precisa estar preparado para uma nova porta se abrir, você pisar seus pés ali num lugar novo e triunfar, e viver o que você não viveu nos tempos anteriores. A porta fechou, mas você está vivo. Ele foi embora, mas você está viva. Você não tem o que quer, mas você está vivo. Talvez não está vivendo o que você sonhou, mas você está vivo. Está sentindo saudade de alguém? A vida continua. Está sentindo a solidão da caminhada? A vida continua. E Deus respeita a sua dificuldade em superar emocionalmente o que você está largando. Deus sabe que ainda virão noites de choro. Deus sabe que ainda virão noites de estresse. Deus sabe que tem dia que você vai acordar sem falar com ninguém, porque a raiva está ali dentro. E Deus, Ele respeita, porque é um processo para esse passado sair de você. Mas a única coisa que Deus não vai tolerar é que no meio da caminhada você olhe para trás. Porque é possível olhar para frente ainda triste. É possível olhar para frente ainda zangado. É possível olhar para frente ainda abatido. É possível andar para frente, olhar para frente ainda com as lágrimas escorrendo pelos olhos. Agora só os fracos se rendem ao que sentem. Só os fracos são tentados a olhar para trás. Deus respeita a sua dor, Deus respeita seus traumas, Deus respeita as dificuldades. O que Ele não respeita é quando a sua dor domina a sua atitude.